É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os riscos do tratamento precoce contra a Covid, contraindicação de medicamentos usados em pacientes hospitalizados e a gestão da saúde na pandemia. Eu converso com a Débora Melec, que é Conselheira Nacional de Saúde, coordenadora da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do CNS e diretora da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Débora, boa noite. Muito boa noite, Denise. Débora, a gente está vendo aí durante a CPI da Covid se falar novamente na cloroquina, em tratamento preventivo, ivermectina, e a gente sabe que muita gente utilizou, né? Mais de um ano de pandemia e tem pessoas que vêm usando com muita frequência. Como é que você vê essa questão do tratamento precoce, as discussões que ainda existem? É um grande retrocesso pelo qual nós estamos passando no nosso Brasil. Ainda ano passado, o Conselho Nacional de Saúde se manifestou através de uma recomendação para que o governo federal retirasse da divulgação e a orientação em relação ao uso de hidroxicloroquina em particular. E essa nossa manifestação, ela tem por base a ciência. Os estudos até hoje comprovam que cloroquina ela não tem efeito algum para barrar ou tratar a Covid-19. E bem como a cloroquina, foi muito divulgado, né, o uso de ivermectina, que é um vermífugo, e que não tem atuação nenhuma para esta doença. Na verdade, o que nós temos e precisamos cobrar do governo federal é que tenhamos dose de vacina suficiente para imunizar pelo menos 70% da população. Será essa imunização coletiva aliada à aplicação de políticas públicas, como da vigilância em saúde, da atenção básica no território, do saneamento básico, que de fato nós vamos conseguir barrar essa doença no nosso país. Agora, Débora, nós temos muitas pessoas que continuam tomando ivermectina como tratamento preventivo, Anita, esses medicamentos, não é, que em princípio são até utilizados, né, podem ser usados uma vez por ano, mas as pessoas insistem em tomar com muita frequência. Quais os riscos? Os riscos são vários. Inclusive, tem tido já relatos de problemas de fígado bastante agravados. Porque as pessoas precisam saber que todo medicamento ele tem efeitos adversos. E os medicamentos, eles têm, através da sua bula, através de pesquisa e registro na Agência Nacional de Vigilância em Saúde, uma finalidade específica. Então, no momento em que nós temos um medicamento como ivermectina sendo utilizada de forma incorreta, né, por não ter efeito algum para a Covid, os efeitos, inclusive adversos desse medicamento, eles passam a ser cada vez maiores. Então, em particular, a ivermectina, estamos tendo um agravamento de doenças hepáticas no nosso país pelo mau uso e também pelas altas dosagens que as pessoas têm tomado. Agora, a gente tem visto a Anvisa autorizar a utilização de alguns medicamentos mais específicos, alguns de difícil acesso para os brasileiros, até por uma questão de custo. Mas qual foi a evolução em termos de tratamento mesmo da doença para quem está internado? É que quem está internado, já existem alguns antivirais que têm demonstrado algum tipo de efeito para diminuir, né, o agravamento dos pacientes internados. Recentemente, a Anvisa autorizou o Remdesivir, que é um antiviral, né? Mas certamente isso tem que ser uma escolha médica lá no leito, conforme a necessidade do paciente. Também foi agora, recentemente aprovado pela Anvisa, os antídotos monoclonais.
Mas faço a observação que, de fato, parece que esse conjunto de medicamentos tem efeito para reduzir os efeitos, mas é aplicado no hospital, mas não é autorizado a utilização para pacientes que estejam internados e muito menos entubados na UTI. Então, nós temos aí, com o apoio da ciência, vindo alguns medicamentos que possam auxiliar nesses casos graves. Mas ainda, mais uma vez, inexiste qualquer medicamento, tirando a vacina, que possa, de fato, ser preventivo e garantir a vida das pessoas nesse momento da sindemia da Covid-19. Agora, nós tivemos hoje a confirmação da variante da Índia aqui no Brasil, não é? Veio através de um navio, né? E 6 pessoas tiveram a confirmação de que estão com a Covid por causa dessa variante. Há um risco, a senhora confia hoje na capacidade de o Brasil conter avanços como aconteceu com a variante que nós tivemos em Manaus? A ciência tem nos indicado que as vacinas, elas têm sido efetivas também para essas variantes, o que é muito importante, né? O que as pessoas precisam ter atenção é que qualquer outro risco, ele é muito menor ao benefício pela utilização da vacina, porque essa é uma preocupação que nós temos bastante grande, porque às vezes as pessoas ficam, inclusive, com medo de tomar a vacina, né? Então, não, o uso da vacina é que de fato vai lhe proteger, aliado a todas as medidas de segurança sanitária. E aí, com essas novas variantes, sem sombra de dúvida, Denise, todas as questões da utilização correta das máscaras, né, a higiene das mãos, o distanciamento social, eles certamente eles permanecem necessários, independente da vacinação. Mas as pessoas precisam saber que nós estamos ainda num processo de pesquisa, de conhecimento, mas a ciência tem nos demonstrado, inclusive, a eficácia das vacinas contra essas variantes e nós precisamos nos vacinar e exigir do governo federal que, de fato, não apenas compre toda e qualquer vacina que comprove eficácia e segurança, mas também enfrentar um outro debate, Denise, que é da licença compulsória. O Brasil não pode ficar refém de monopólios. Nós temos que ter autonomia para a produção, desde os insumos farmacêuticos, as vacinas, dentre outros. Eu perguntava dessa capacidade de o Brasil conter essas variantes, porque a gente está com um percentual muito baixo da população vacinada. Por mais que se fale que o Brasil está numa classificação boa no mundo, em termos de tamanho da população, é muito pequeno ainda, né? Extremamente pequeno. Nós temos que atingir 70% da população e é da forma mais rápida possível. E o Brasil tem expertise, possui o Programa Nacional de Imunização há mais de 40 anos, com êxito na imunização da população. Mas, infelizmente, nós estamos enfrentando um cenário em que inexiste qualquer coordenação ordenada do governo nacional e os governos estaduais e municipais buscando aí alternativas as mais diversas. Então, nesse sentido, o que nós, inclusive, pelo Conselho Nacional de Saúde, temos reafirmado e cobrado é que o governo federal realmente assuma a coordenação ordenada desse processo e possamos colocar a expertise, a capacidade, o Programa Nacional de Imunização a favor das vidas, para que, de fato, nós tenhamos a vacinação realmente do percentual da população brasileira. E certo. Só para terminar esse aspecto, Denise, que eu acho que é uma questão importante que nos preocupa, porque no ritmo que o Brasil está, há uma previsão que só para 2024 nós vamos vacinar.
Ouvimos Débora Melec, que é Conselheira Nacional de Saúde e coordenadora da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do CNS. Débora, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Um grande abraço. Vocês.